Sou o pastor Filemon Soares, fui missionário na Ucrânia há 16 anos. Nós fomos fazer missão na Ucrânia no ano de 98. E ali chegando começamos a fazer a obra do Senhor. O fruto deste trabalho missionário, nós deixamos ali 10 igrejas, um asilo, como também uma entidade filantrópica que ajudava 17 orfanatos. Enviamos um missionário para o Quirguistão. E também tínhamos um trabalho com jogadores de futebol. Eu, por exemplo, ganhei para Jesus o Fernandinho, o William, da seleção brasileira. O William hoje está na Inglaterra e ele congrega numa igreja evangélica na Inglaterra. O Jadson do Corinthians também é evangélico, aceitou Jesus conosco. Mas, por vontade de Deus, eu creio, nós tivemos que retornar ao Brasil, porque começou uma guerra civil, uma intervenção militar da Rússia. Primeiro eles entrincheiraram o estado onde eu estava e eles chegaram fazendo barricadas. E a gente não percebeu que aquilo se tornaria o que se tornou. E eu acordava todos os dias para saber o que realmente estava acontecendo às 4 horas da manhã, sem que minha esposa soubesse. E eu ia ali para averiguar o que estava acontecendo, até que ponto era seguro a gente permanecer naquele lugar. E eu encontrava corpos partidos pelo meio, pessoas ainda agonizando, morrendo, pessoas sem braço, feridas. Então uma cena assim de terror, uma cena de horror mesmo, que nós presenciamos e passamos ali na Ucrânia. Fizeram barricadas e depois disso se tornou uma trincheira. E então o exército ucraniano começou a tentar tomar novamente a cidade de Donetsk. Com a ajuda da Rússia, a Chechênia se juntou aos desertores do exército em Donetsk. E daí tomaram a cidade de Donetsk e então começou a guerra com a gente lá dentro. Havia bombardeios, helicóptero, avião soltando bombas. E então aí começou a guerra. A Ucrânia fica no caminho da Rússia para a Europa. Gasodutos passam por ali, a Ucrânia tem terras muito férteis e tal. Então a Rússia vê a Ucrânia como um território a ser anexado, um território de influência, como uma extensão do seu território mesmo. E ocorre que o povo ucraniano tem um pavor imenso da Rússia, porque os russos, na época no período soviético, mataram milhões de pessoas lá. Stalin matou de fome, com método, de propósito, tirando comida das pessoas, 6 milhões de ucranianos. 6 milhões de ucranianos, em meses, sabe? Então, todas essas pessoas têm parentes que foram mortos por russos, têm história de sofrimento com a opressão russa. Enfim, quando se vê o governo do seu país se alinhando à Rússia, eles ficaram apavorados. Daí essa revolta tão violenta, porque é uma questão de vida mesmo. E nós fizemos um plano de evacuação dos brasileiros que estavam ali. Então o plano era nós escolhermos a casa maior dos jogadores, e todos os jogadores deveriam ir para essa casa, e então o Brasil estaria pedindo, em caso o espaço aéreo fechasse, o Brasil estaria pedindo à Rússia que abrisse o espaço aéreo, iria deslocar um avião de guerra da Espanha e ele desceria em Donetsk e então evacuaria todos os jogadores. E eu tinha, por isso, conseguido uma identidade de diplomata do Brasil ali para eu ter uma certa proteção. Porque o meu nome foi fomentado para morrer. Porque nós começamos um trabalho ali em praça pública de intercessão pela paz da Ucrânia. Só que os separatistas da Chechênia disseram: isso é um trabalho, um movimento religioso, isso é um movimento político disfarçado de religião.
Então houve alguma perseguição aos cristãos nesse período da Guerra Civil? Sim. Porque nós começamos esse trabalho de intercessão pela paz. E então os islâmicos da Chechênia disseram: isso é um movimento político disfarçado de religião. E então nós começamos a ser perseguidos e procurados para morrer. O serviço secreto me informou, através da embaixada. Eles começaram a me ajudar para sair dali. Então o senhor não estava marcado para ser morto? Estava marcado e está até hoje. E aí eles mataram 11 pastores e me sequestraram no meio da rua. Eu e esse pastor. Me sequestraram no meio da rua e nos julgaram dentro de um outro carro e nos levaram para um local em cima de um monte de areia. E imediatamente começaram a decapitar o pastor do meu lado. Eu comecei a ver a cena, mas não consegui ver aquilo mais. Mas o uivo daquele homem morrendo, o grito dele morrendo, aquele não era nem um grito, era um som de uivo mesmo. Ele morrendo, isso ficou na minha mente. E eu, quando retornei para o Brasil, eu fiquei 3 meses em depressão profunda. Eu só reconhecia meu filho Mateus. Mas Deus me curou literalmente. Hoje eu sou uma pessoa saudável. Pela medicina, eu ficaria louco pro resto da minha vida. E nesse momento, algum momento passou na sua cabeça que você não iria viver mais? Sim, nesse momento sim. E eu fiz uma oração dizendo para Deus cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E me desse força para passar por aquilo. Mas naquele momento eu tive a ideia de mostrar a minha diplomação, meu documento de diplomata. O Brasil tem relações diplomáticas com a Rússia. Eles se certificaram daquilo, constatou que eu era e me livraram. Eu saí dali e daí então, com se a você não tivesse esse documento, eu teria sido decapitado. E daí eu saí e com a ajuda do serviço secreto, quando o espaço aéreo abriu, na segunda-feira saiu um voo, na terça-feira, no segundo voo, nós viajamos para o Brasil, fechamos a nossa casa, carro na garagem, do jeito que estava. Nós fizemos só as malas e voltamos para o Brasil. E a guerra está acontecendo até hoje. A Ucrânia pediu ajuda à OTAN diante do temor de uma invasão da Rússia. A tensão entre os dois países não para de crescer desde o incidente no Estreito de Kerch no fim de semana. Eu acho que fazer a vontade do Senhor é tudo que temos nessa vida. O Senhor Jesus disse que não devemos ter a nossa vida como preciosa. E eu acho que seria isso. Eu acho que eu passei por isso. E eu assumi um compromisso naquele momento também de servir ao Senhor com intensidade, dedicar toda a minha vida, todo o resto da minha vida à obra do Senhor, e o que eu tenho feito, servindo ao Senhor.